Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou ler com vocês mais uma história de terror clássica japonesa. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você deixar um like, fazer um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? O espírito da flor de lótus. Por um bom tempo procurei um conto com a flor de lótus como tema. Meu amigo Fukuga, enfim, encontrou uma que dizem ser de uns 200 anos atrás. Envolve um castelo localizado em um lugar que na época era conhecido como Kinai, hoje incorporado ao distrito de Kyoto. Provavelmente se trata de um dos castelos dessa região, embora eu mesmo só conheça um, cujo nome atual é Nijo. Fukuga, que não fala inglês, e meu intérprete não facilitaram nem um pouco minha tentativa de deixar claro que, na verdade, a história não tem relação com um castelo na província de Izumi, já que depois de começarem a falar de Kyoto, de repente, passaram a citar Izumi, apresentando como o herói da história do senhor do domínio de Koriyama. Seja como for, o que me disseram primeiro foi que a doença surgiu em Kinai, Kyoto. Milhares de pessoas morreram em virtude da enfermidade que se espalhou para Izumi, onde vivia o senhor feudal de Koriyama, que também adoeceu. Foram chamados médicos de todas as partes, mas não havia jeito. A moléstia continuava a se espalhar e, para a tristeza de todos, não só o senhor feudal como sua mulher e seu filho foram contaminados. O pânico se espalhou pela região. Não porque as pessoas temessem por si mesmas, mas porque estavam apavoradas com a ideia da perda de seu senhor e a família dele. O senhor do domínio de Koriyama era muito querido. As pessoas se dirigiam em massa ao castelo, acampavam em volta das muralhas e nos fossos, que estavam secos, pois não era época de guerra. Certo dia, enquanto a notável família continuava doente, Tada-samon, o mais alto funcionário do castelo, braço direito do senhor do domínio de Koriyama, estava em seu quarto, pensando na melhor forma de resolver as várias questões que estavam pendentes à espera da recuperação de Daimyo. Enquanto ele se ocupava disso, um servo anunciou que havia um visitante no portão externo requisitando uma audiência e dizendo-se capaz de curar os 3 enfermos. Tada-samon aceitou receber o homem e o servo foi buscá-lo. O visitante tinha a aparência de um Yamabushi, que é um tipo de recluso da montanha, e ao entrar no recinto fez uma mesura profunda diante de Samon, dizendo: Senhor, é uma obra milagrosa essa doença de nosso senhor e o comandante, e foi trazida por um espírito mau, que entrou no castelo porque vocês não providenciaram nenhuma defesa contra espíritos impuros e maus. Este castelo é o centro de governo de toda essa região e não é prudente permitir que continue desprotegido contra espíritos impuros e maus. Os Rakan, que são homens santos, sempre nos disseram para plantar lótus, não apenas no canal interno que circunda o castelo, mas também em todos os canais do local e ao redor deles. Com certeza o senhor sabe que a flor de lótus, a mais emblemática de nossa religião, é sem dúvida a mais pura e sagrada. Por isso, afasta as impurezas que são incapazes de passar por ela. Pode estar certo de que, caso o seu senhor não tivesse negligenciado os canais ao norte do castelo e tivesse deixado cheio de água, mantido limpa e plantado o lótus sagrado, nenhum espírito mau teria sido mandado pelos céus para prejudicá-los. Caso receba permissão, eu entrarei no castelo hoje e rezarei para que o espírito mau da doença vá embora. Pedirei autorização para plantar flores de lótus nos fossos mais ao norte. Só assim, o senhor do domínio de Koriyama e sua família poderão ser salvos.
Samon assentiu em concordância, pois lembrou que os fossos do norte do castelo não tinham lótus nem água e que, em parte, isso era culpa sua. Uma questão de economia na administração das propriedades. Ele foi ter com seu senhor, que estava mais doente do que nunca. Mandou chamar os membros da corte. Foi decidido que o Yamabushi poderia fazer o que propunha. Ao homem foi dito que implementasse suas ideias como achasse melhor. Foi disponibilizado muito dinheiro e centenas de homens para ajudá-lo. Qualquer coisa para salvar o senhor daqueles domínios. O Yamabushi levou e rezou para que o espírito mau da doença deixasse o castelo. Depois supervisionou a limpeza e a recuperação dos fossos ao norte do castelo, instruindo os trabalhadores a enchê-los de água e plantar flores de lótus. Então desapareceu misteriosamente. Foi quase como se tivesse sumido diante dos olhos de todos. Abismados, porém, com mais empenho do que nunca, os homens cumpriram suas ordens. Em menos de 24 horas, os fossos estavam limpos, restaurados e cheios de água e flores. Conforme esperado, o senhor do domínio de Koriyama, sua esposa e seu filho melhoraram bem depressa. Em uma semana estavam todos de pé e em uma quinzena se mostravam mais saudáveis do que nunca. Preces de agradecimento foram feitas e a alegria com a boa notícia se espalhou por toda a província de Izumi. Mais tarde, as pessoas passaram a visitar em grande número os sempre bem cuidados fossos de lótus e os próprios moradores locais se encarregaram de mudar o nome do local, que passou a se chamar Castelo do Lótus. Alguns anos se passaram sem que nada estranho acontecesse. O senhor feudal de Koriyama morreu de causas naturais e foi sucedido pelo filho, que negligenciou as plantações de lótus. Certo dia, um jovem samurai passava por um dos fossos. Era fim de agosto, quando as flores de lótus estão fortes e altas. O guerreiro viu 2 belos meninos que deviam ter 6 ou 7 anos de idade brincando à beira do fosso. "Meninos", ele falou, "não é seguro brincar assim tão perto do fosso. Venham aqui comigo." Estava prestes a pegá-los pela mão e levá-los a um lugar seguro quando eles saltaram no ar, sorrindo para o samurai, e caíram na água, onde desapareceram com estrondo, deixando o espadachim todo molhado. O samurai ficou tão perplexo que não sabia o que pensar, pois eles reapareceram. Acabou se convencendo de que deviam ser 2 capas, que são animais místicos, e com essa ideia na cabeça, correu para o castelo para relatar o que viu. Os altos funcionários convocaram uma audiência e determinaram que os fossos deveriam ser dragados e limpos. Achavam que isso já deveria ter sido feito quando o jovem senhor sucedeu o pai. Os fossos foram dragados, conforme o determinado, de ponta a ponta, porém, nenhum capa foi visto. A conclusão foi que o samurai estava tendo visões fantasiosas e ele foi bastante ridicularizado por isso. Algumas semanas depois, outro samurai, Mirata Ipai, estava voltando de uma visita à namorada por um caminho que margeava um fosso exterior. As flores de lótus estavam exuberantes e Ipai diminuiu o passo para admirá-las, pensando em sua amada, quando de repente viu uma dezena ou mais de garotinhos bonitos brincando perto da beira da água. Eles não estavam vestidos e jogavam água uns nos outros. "Ah", pensou o samurai, "esses com certeza são os capas de que estavam falando. Pensam que podem me enganar assumindo a forma humana. Um samurai não tem medo de criaturas como essas, que dificilmente escaparão do gume de minha espada." Ipai tirou os tamancos, desembainhou a espada e se aproximou furtivamente dos supostos capas. Continuou avançando até chegar a cerca de 20 metros. Então, se escondeu atrás de um arbusto para observar. As crianças continuavam sua brincadeira. Pareciam crianças perfeitamente normais, a não ser pela impressionante beleza e pelo cheiro peculiar que exalavam, quase pungente, mas ainda assim doce, parecido com os das flores de lótus. Ipai ficou intrigado e quase guardou a espada de volta na bainha, ao ver como aquelas crianças pareciam inocentes. Mas então concluiu
que não estaria agindo com determinação que se exige de um samurai caso mudasse de ideia. Empunhando a espada com vigor redobrado, saiu de seu esconderijo e saiu cortando os capas à torto e à direito. O pai estava convencido de que promovera um massacre, pois sentiu sua espada atingir os alvos várias e várias vezes e ouviu o baque surdo de coisas caindo. No entanto, quando olhou ao redor para ver o que matara, só viu se elevar do chão um vapor peculiar de todas as cores que quase o cegou com seu brilho e depois despencou como água ao redor de seu corpo. E pai decidiu esperar até a manhã seguinte, pois como um samurai, não podia deixar um assunto pela metade. Além disso, não gostaria de ter que contar o que acontecera a seus amigos antes de esclarecer a questão por completo. Foi uma espera longa e cansativa, mas Ipai resistiu e não pregou o olho durante a noite. Quando o dia raiou, ele não encontrou nada além de caules de lótus espalhados pela água nos arredores. Mas minha espada atingiu mais do que simples caules de lótus, ele pensou. Se eu não matei os capas que vi com os meus próprios olhos em forma humana, então deviam ser os espíritos dos lótus. Que pecado terrível terei cometido! Foram os espíritos dos lótus que salvaram da morte o senhor do domínio de Koriyama e sua família. E o que eu fiz? Eu, um samurai que deve dedicar a seu senhor até a sua última gota de sangue? Ataquei com minha espada os amigos mais fiéis de meu senhor. Preciso apaziguar os espíritos arrancando minhas entranhas. E pai recitou uma prece, e sentado em uma pedra junto às flores de lótus, cometeu harakiri. As flores continuaram a brotar, mas depois disso, nenhum outro espírito do lótus foi visto. Fim. Bom, pessoal, para quem não sabe, o harakiri é quando o samurai, direciona sua katana, sua espada para a própria barriga e comete uma forma aí de auto-morte, digamos assim, bem dolorosa e bem lenta. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.